Bom, aqui nos Salmos de Salomão descreve um rei Messias ungido pelo Espírito que liberta, cura e restaura Israel. É um conceito de Isaías 61 também. Aqui a gente tem, Isaías 61, o texto que a gente já leu. E temos também o livro de Enoque, que é datado de 200 a 100 a.C., dos capítulos 46 ao 48, que ele diz assim: este filho do homem será a luz para as nações. Quando a gente lê o contexto de Isaías 42 ali está falando dos justos e dos injustos de Israel, correto? Porém, existe uma reaplicação. O livro de Enoque já aplica esse texto de Isaías para o Messias. Esse filho do homem será a luz para as nações e a esperança dos que têm coração atribulado. Ele será escolhido pelo Senhor dos Espíritos antes da criação do sol e das estrelas, e levantará os poderosos e restaurará os justos. Observação: o Filho do Homem aparece como figura celestial pré-existente, realizando a salvação e juízo, paralela à linguagem de Isaías 61. Tem esse texto aqui, 4Q 521 Messianic Apocalipse, tá? Diz assim, os céus e a terra ouvirão o seu Messias. Todos os que estão neles não se afastarão dos mandamentos dos santos. Fortalecei-vos, vós que buscais o Senhor no seu serviço. Não encontrareis o Senhor nisto. Todos os que esperam no seu coração? Pois o Senhor visitará os piedosos e os justos. Ele chamará pelo nome. Sobre os pobres repousará o seu espírito, e os fiéis ele renovará com a sua força, pois ele honrará os piedosos sobre o trono de um reino eterno, libertando os prisioneiros, dando vista aos cegos, endireitando os curvados. Ou seja, e o Senhor fará coisas gloriosas que não foram feitas, como ele disse. Pois ele curará os feridos e fará viver os mortos. E aos pobres anunciará boas novas. Olha, isso daqui você não encontra na Bíblia hebraica. Você vai encontrar nos manuscritos do Mar Morto. Observação: associa explicitamente as ações do Messias à libertação, cura e restauração, refletindo a linguagem de Isaías 61. É um dos primeiros textos judaicos a sugerir o Messias celeste. Então isso daqui o judaísmo ortodoxo não mostra para vocês, tá? Judaísmo rabínico, já é o clássico aí, posterior ao primeiro século, o ano 70. O ungido do Senhor aparecerá e restaurará o exílio de Israel. Todos os que choram serão consolados. Midrash Terrilim, esse aqui é bem posterior, é 4º, 5º século. A glória do ungido do Senhor será reconhecida por todos os justos, e os oprimidos encontrarão libertação através dele. Ou seja, o próprio texto de Isaías 61, depois pelo próprio judaísmo ortodoxo, é aplicado para o futuro. Entendeu? Então isso é muito normal na cultura judaica. O Rashi, do século XI, ele interpreta Isaías 61 como promessa de consolação a Israel e cita um ungido de forma implícita, sem ênfase em Messias celestial. E Radak, do século XVI, similar, aplica a Isaías 61 à restauração nacional, leitura coletiva, não ao Messias individual celestial. Agora, pessoal, o que é a metodologia Pardes? Isso que vocês precisam entender, que o judaísmo ortodoxo não explica e nem, infelizmente, as religiões cristãs. O termo Pardes vem das iniciais de 4 formas de interpretação. Letra, nome hebraico, tipo interpretação e descrição. Por exemplo, Peshá é literal, sentido direto, histórico, simples do texto. Foi o que eu fiz aqui em Isaías 61 lendo. O Remes, que é alegórico, alusivo, o texto insinua um sentido mais profundo. É o que o Novo Testamento faz muito também, o Derash. Homilético, midrástico, interpretação moral, religiosa ou simbólica. E o Sod, que é o místico, esotérico, sentido oculto, espiritual, às vezes místico. Esses são 4 níveis de interpretação. Esses 4 níveis existiam antes do Novo Testamento? Sim. Os métodos estavam em uso, mas sem o nome Pardes. O nome Pardes ele é atual, só que os métodos eles já existiam. Por exemplo, Esdras, o livro de Esdras e os escribas, em Neemias 8:8, leram o livro da lei de Deus, traduzindo e dando o sentido. Ou seja, mostra a prática do Peshá e Derash. Fariseus do século I a.C. e depois de Cristo.
usavam Derash constantemente, interpretando passagens de modo prático e teológico. Exemplo, Hillel, antes de Jesus, formulou 7 regras hermenêuticas, Midot, como Calva Homer, do menor ao maior. Manuscritos do Mar Morto, manuscritos do Corão, usam o termo Pesher, mesmo radical de Peshá, para a interpretação espiritual ou profética, mistura de Peshá, Remez e Sod. Filon de Alexandria, do ano 20 a.C. a 50 d.C. Ele praticava a interpretação alegórica, que é Remez e Sod das Escrituras, vendo sentidos morais e filosóficos ocultos. Targumim, traduções aramaicas do século I a.C. e depois de Cristo, traduzem o texto hebraico com expansões explicativas, Derash, e alusões messiânicas, Remez. Então, pessoal, agora a gente conhece os dois lados da moeda. Agora você entende o porquê o judaísmo ortodoxo não aceita as aplicações do Novo Testamento para Jesus. Como a gente viu aqui, o contexto de Isaías 61 não tem nada a ver com o primeiro século. Porém, é plausível os escritores do Novo Testamento fazerem isso, porque a própria cultura judaica permite, e isso já era feito antes do Novo Testamento ser formado. Sempre quando eu for fazer uma análise aqui textual, com os textos da Bíblia hebraica, eu também vou acabar provando, que já era utilizado outros níveis de interpretação, onde várias coisas, por exemplo, até Deuteronômio 18, quando a gente lê Deuteronômio 18, ali está falando de Josué e da sucessão que veio depois de Moisés. Porém, os próprios judeus também aplicam Deuteronômio 18:15 ao Messias. Tá? Então, tudo isso vai ser provado, tá, pessoal? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Você não precisa ser negacionista para você ser cristão. Você pode defender o seu cristianismo entendendo e respeitando, os textos e o contexto e conhecendo, esses níveis de interpretação que faz parte da cultura judaica, mesmo antes do Novo Testamento ser formado. Espero ter ajudado vocês.